no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 em diante. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Nunca espere fórmula mágica. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus foi procurar uma fruta naquela figueira, não tinha, e ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Eu falei a importância das nossas palavras. Jesus disse: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Isso é muito importante. Veja a declaração aqui de Pedro, que ele faz a indagação ao Senhor. E Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Eu lembro que quando eu comecei a fazer oração, doença eu te amaldiçoo, você vai assumir. Porque o amaldiçoo é para secar, para sumir, desaparecer. Vem crítica e tudo mais. A boca não pode ser bênção e maldição. Mas peraí, se eu estou amaldiçoando a doença, eu estou abençoando o doente, não é verdade? É para assumir, amaldiçoar o vício, entendo. Então, Jesus não retrucou com Pedro. Disse: não, Pedro, eu não amaldiçoei, não. Eu só disse para ela não dar mais fruto. Não, Jesus não retrucou. Jesus aproveitou e deu uma lição. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Nós temos muitas mensagens aqui. Primeiro, tende fé em Deus. Nós temos que aprender a manter a nossa fé em Deus. Nós ouvimos, entenda bem, a palavra. A palavra traz a fé. Mas vem alguma coisa e tenta roubar a nossa fé. A palavra tem que entrar no céu, não pode ser, um pregador disse, não pode ser aquela fé mental, só de concordância. Não, não. É a fé no coração. Vamos explicar isso na mensagem. Então, você tem que manter a sua fé e não deixar o diabo roubar a sua fé. A fé pode ser roubada? Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Tudo aqui é bem conhecido nosso. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. A fé é a coroa que Deus nos deu. A fé é a arma que vence o mundo. Você é reconhecido no mundo espiritual como uma autoridade pela sua fé. Se você não tem fé, pessoal, o diabo até desdenha de você. Então você precisa de ouvir a palavra, ela vai lhe dar fé, ela vai coroar você, vai você fazer ser uma autoridade no mundo espiritual. Mas, pastor Jair, a fé pode ser roubada, ela não é um dom de Deus. Calma. Nós vamos mostrar aqui algo muito profundo, que você verá isso. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Jesus estava andando por cima das águas. Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Muito bonito isso aqui. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, depois de alimentar aquela multidão, entre no barco, passe para o outro lado, que eu vou agora fazer algo aqui, vou despedir a multidão. Jesus que despediu a multidão. Aí ele se viu só e foi orar, buscar o Pai, né? Assim, depois ele foi encontrar os discípulos, mas teve um vento contrário e levou o barco para o meio do oceano, do lago. Jesus foi andando por cima das águas. Os discípulos desligados, diz o 25 assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do barco. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui que está muita coisa para nós. Primeiro, eles se assustaram. Então, o diabo vem causar um medo. E o medo rouba a fé da pessoa. Mas aí Jesus ouviu a palavra, a pessoa se refaz do susto. E lembra da grandeza de Deus. E Pedro, respondendo, disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que bonito, pessoal. Pedro desceu das águas, desceu do barco e andou sobre as águas. Sempre nós criticamos: Pedro é um derrotado que afundou no mar. Espera aí, ele andou. Um pouquinho só. Alguém já andou um pouquinho só? Alguém conseguiu ficar de pé? Nem conseguiu ficar de pé, a pessoa consegue. E o Pedro não só conseguiu ficar de pé, como ele andou sobre as águas.
Quer dizer, ele andou, eu digo assim, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Deus. Ele andou por fé, uma convicção. Se ele ficasse assim, ó, não ia dar. Não, ele desceu, foi aquele ímpeto de fé. Agora, olha aí a fé sendo roubada. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Voltou a ter medo. Por quê? Por que ele voltou a ter medo? Porque ele voltou, entenda bem, a não ter fé. Ele andou por fé, mas a fé foi roubada. O medo rouba a fé. Por que ele teve medo? Ele diz assim, mas sentindo o vento forte. Você não tem que andar pelo que sente, é o que você crê. Entenda? Tudo é possível ao que crê, não ao que sente. Eu não tenho que confessar o que eu sinto, eu tenho que confessar o que eu creio. Eu não tenho que confessar o que eu estou sentindo, mas aquilo que Deus diz. E a ver, não conseguimos andar sobre as águas, não conseguimos andar sobre a palavra de Deus. Mas meu filho não melhora de jeito nenhum, continua nas drogas, no álcool. Eu tenho orado tanto, pastor Jaime. Você não está tomando posse. Você tinha que andar com fé. Claro, primeiro ouvir a palavra, meu filho é herança do Senhor. Aí orar, dizer ao monte, ao vício, fora. A prostituição, fora do meu filho. A rebeldia, ou a idolatria, se ele pratica, a feitiçaria. Uma senhora me contou, pastor, eu quando na madrugada fico assustado, eu vejo meu filho conversando com os espíritos. Filho dela na prostituição aberta, entende? Mas é filho. Eu disse, claro, só não vem para seu filho para fora. Aquela vida bem devassa mesmo, e ela acordava assim. O que ela tem que fazer? Cercar ele com fé. Não adianta, diabo, meu filho é a herança do Senhor, a sua prática pecaminosa de prostituição está quebrado, o seu domínio sobre ele acabou, ele é de Jesus, ele é herança do Senhor. E não, entenda bem, confessar o que você está vendo ou sentindo que não vai dar certo. Não, Deus falou. Então, você tem que andar sobre a palavra do Senhor, que é andar por fé. E o Pedro teve medo, nós também sentimos medo, porque oramos para aquela doença desaparecer, mas os sintomas dizem que ela não foi embora. O diagnóstico diz que não houve melhora, e nós retrocedemos. Não, lembra de Hebreus 10, 38, o justo viverá? Não é da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Você não pode recuar. E o Pedro recuou, aí e começando a ir para o fundo, aí você começa a afundar. Clamou dizendo, Senhor, salve, glória a Deus, que Deus é misericordioso, Ele vai estar contigo sempre, Deus ajuda. O homem disse, ajuda a minha incredulidade. Era um pai que ele tinha levado o filho até Jesus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Duas coisas, então, que roubam a nossa fé, o medo e a dúvida. Não deixe a sua fé ser roubada. Mantenha a sua fé. Ouviu a palavra, mantenha. Aí vai ensinar como é que você mantém a sua fé. Voltando para o Marcos, capítulo 11, entende? E ele diz no 23, então, agora. Ele diz, versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Jesus é muito humilde, né? Ele pode dizer, Pedrão, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Não, humildemente falou. Ele falou para aqui, Pedro, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Eu costumo exemplificar assim, o monte é aquilo que contradiz a palavra. Se a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, então os filhos são herança do Senhor. Mas aí aparece o vício. E ele entra na bebida, ou nas drogas, ou na prostituição. Ou ele entra, entenda bem, numa prática errada qualquer. Então o que você tem que fazer? Não concordar com aquilo que você está vendo, com aquilo que Deus diz. E diga ao monte, diga ao vício, diga à prostituição, diga essa prática pecaminosa, fora, vai embora, o meu filho é a herança do Senhor, Satanás, você não tem poder sobre meu filho, em nome de Jesus. Mas quando você fala ao monte, a Bíblia assim diz, erga-te e lança no mar e não duvidar no seu coração. Lembra que Jesus viu a dúvida nele. Quando ele teve medo, o medo trouxe a dúvida, porque ele reparou na força do vento. Nós andamos por fé e não por vista. Eu estou vendo meu filho ainda na bebida ou ainda nas drogas, mas eu não ando pelo que eu vejo, mas pelo que Deus diz. Aí então eu orei sobre o que Deus disse. Então agora eu estou andando pelo que eu digo,
Quer dizer, a palavra que eu disse, e tu, aí diz assim, mas crê que se fará aquilo que diz. E tudo que tu disseres será feito, que é pelo poder de Deus, pessoal. Você ora, mantenha a sua fé. Não, eu orei. Mas não aconteceu nada, mas eu não vou mudar a minha oração. O meu filho é de Jesus. Esse vírus essa doença está amaldiçoada, porque eu fui curado pelas fé de Jesus e eu orei sobre a palavra de Deus, não vou mudar. Então, aqui você está falando. Você está seguro, você está mantendo a sua fé, você não está retrocedendo. Você sabe que Jesus deu esse ensinamento em outra oportunidade para os seus discípulos. Ele falou lá em João, capítulo 8, versículo 31, que conhecemos bem. 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 3 coisas importantes que Jesus falou aqui. A Bíblia diz, Jesus dizia aos judeus que criam nele. Eles, judeus, ouviram a palavra. Não foram todos, mas os que ouviram. E creram no coração. Oh, glória a Deus. Mas não é tudo. Além de ouvir, você tem que crer. E além de crer, você tem que permanecer. Quando é que eu permaneço, pastor Jaime? Quando eu não duvido no coração. Entende? Quando eu mantenho a minha fé, apesar de tudo dizer ao contrário, mas eu ando sobre a fé, quer dizer, sobre as águas. Eu ando na palavra de Deus, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Quando Israel entrou na terra prometida, o Senhor disse-lhes, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz, disse o Senhor. Eles quando ficaram, olha, israelitas, vocês saíram do Egito, mas os deuses do Egito são muitos. Os deuses aqui dos amorreus, eles são muito fortes. Eles fazem, e eles têm medo, eles deviam dar até risada. Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Somos nós, irmão. Que não temos, entenda bem, que temer os deuses deste mundo que não são deuses, e são demônios. Nada. E o mundo pode endeusar, o mundo pode louvar os demônios. Nós pisamos na cabeça dele. Aqui não tem entidade que confronte o nome de Jesus. Quero ver se tem. Entenda, o nome de Jesus tem poder. Entrar em nome de Jesus em oração, repreender o mal, não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem magia negra, quando alguém mantém a sua fé. O caso é que muitos não mantêm, o diabo rouba a fé deles com medo, com a dúvida, com palpiteiros, vou falar isso durante o dia, com palpiteiro, não é bem assim não. Olha, vocês vieram do Egito, lá são outros deuses, aqui são os deuses amorreus. Deixa eu contar algumas coisas que esses deuses fazem. Aí conta uma história. E a pessoa, se assustaram. Não, isso é para quem não tem Deus. Veja quando Elias confrontou os profetas de Baal. Você acha que o Baal nunca tinha respondido nada para eles? Mas diante da palavra de Deus, o diabo não tem poder nenhum, irmão. Não tem. Contamos um caso que uma vez, 3 homens procuraram um outro que tinha sido amigo deles na feitiçaria, chefe de terreiros de feitiçaria. E ele chegou e eles disseram assim, rapaz, você deixou esse garoto, missionário, tinha 29 anos na época, jovem. Você deixou esse garoto fazer a sua cabeça, rapaz? Você sabe que os guias vão te pegar, você vai pagar por isso. Só fala o seguinte, assista o curso que vai ter agora, até uma reunião, agora um serviço, né? E eles ficaram para assistir. Na hora da oração começou a manifestar demônio, um olhar para o outro, será que é farsa, não sei o quê. De repente manifestou, aquele ali é mesmo. Aquele ali é o tal da pedreira, não sei de onde, e começar, porque hoje você tem que vigiar. E manifestando, ele disse, agora eu quero ver. E o garoto dizia, em nome de Jesus está amarrado, põe a mão para trás, o demônio colocava, um olhar para o outro, cai de joelhos, caí, não acredito. Aí se alguém faz desse jeito com ele lá no terreiro, mas diante do nome de Jesus, o demônio não tem poder nenhum. Não tem poder. Nós temos que crer nisso de coração. E quando eles clamaram, os profetas de Baal, não houve resposta nenhuma, porque ali tinha um homem de Deus. E paralisou. Então Satanás não tem poder na vida de um homem que tem fé, e Elias tinha fé. Tanto que Elias nem a morte viu. Irmão, nós precisamos de entrar nas Escrituras. Precisamos de entrar, vamos lá então, voltar no Marcos, que ele está dizendo para nós, tende fé em Deus, mantenha a sua fé em Deus. Quer dizer, você recebeu a fé, Deus lhe deu, é um dom, foi um presente. Você vai deixar roubar? Ele não foi retirado de você.
É só você voltar. Meu Deus, você me perdoe, eu estou agindo igual um bobo aqui. Eu agi sobre a tua palavra. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer, isso não é privilégio de uma meia dúzia, não, de todo aquele que crê. E em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Então não esqueça que o monte, no caso, no exemplo que eu estou dando, é aquilo que contradiz a palavra. Se a palavra diz, entenda, algo, eu vou ficar com aquilo que Deus diz, aí eu oro sobre aquilo, não mudo a minha oração, e depois o que eu falo é que vai funcionar. Se depois que eu orar, eu falo coisa contra a palavra, não valeu nada a minha oração. Não é repetir a oração, é se manter nela, na fé. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Olha o 24. Por isso vos digo que tudo o que pedis orando, você está falando com Deus, você está em comunhão com Deus. Por isso eu digo que tudo pedis orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Oh, glória a Deus! É nessa hora, foi desse jeito, que um homem chamado Kenneth, entenda bem, ele tinha uma doença cardíaca e da cintura para baixo paralisado. Quando naquele dia, entenda bem, ele lendo essa palavra, ele ficou curado. Mas os sintomas disseram que não. Até que aparentemente tinha até piorado. Mas ele foi firme e ficou curado. Era doença incurável. Mas Deus faz, crendo que eu receberia. Aí o versículo final, ele diz, e quando estiveres orando, quando você está em comunhão com Deus, perdoai. Por quê? A oração, ela não é um monólogo. A oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. A oração não é um monólogo, quer dizer, onde só uma pessoa fala. A oração é um diálogo, você fala e Deus fala com você. Por isso, vos digo, quando tiver perdoar, se, não é para todos, mas tem casos que eu não estou conseguindo, Deus convence você. Você tem que perdoar alguém, tem que liberar. Você está com uma mágoa, está com ódio, isso é uma coisa de Deus é quem fala ao seu coração. Não é alguém que chega, não, é Deus. Quando você está em comunhão com ele, irmão, se é condicional, se tem alguma, perdoai para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. É perdoando que se é perdoado.